Esse é um cápsula e nós vamos falar agora da mentira da imprensa. Caramba, bicho, é impressionante como é que a imprensa no Brasil mente, mas mente muito raso, cara. Que coisa absurda aqui, ó. Polícia Federal planejou a prisão da Zambelli no aeroporto de Roma. O plano só não foi concluído porque a deputada desembarcou antes da hora, porque o nome dela, que ela desembarcou às 11 horas, e o nome não estava ainda na lista da Interpol, o nome só entrou na lista da Interpol a meio-dia e não sei o que lá e coisa e tal, e por isso que ela não foi presa. Caralho, que mentira isso. Cara, olha aqui, eu fui aqui no site da Interpol, esse aqui é o site da Interpol, e eu mandei fazer a busca aqui, ó, Filter Criteria, critério de filtro, brasileira, mulher. Quem que tem do Brasil de mulher aqui na lista da Interpol? Tem aqui 6 pessoas, nenhuma delas é a Carla Zambelli. Eu também procurei pelo nome da Zambelli, por Carla Zambelli, não encontrei nada referente a ela aqui na lista, não está na lista da Interpol a Carla Zambelli até este momento. Caramba, a imprensa está dando a entender que não porque aqui, ó, não porque o que pode acontecer, ela pode ser presa a qualquer momento e não sei o que lá. Caramba, bicho, calma, esse pessoal está tão desesperado com isso, bicho. Eu também acho que, como eu falei para vocês, o caso da Zambelli é mais sério que o caso do Alan dos Santos e o caso do Oswaldo Eustáquio. Pode ser que a Interpol coloque o nome dela na lista de difusão vermelha, sim. Aqui, ó, essa aqui é a lista de difusão vermelha, aqui, ó, View Red Notices, né? Mas por enquanto não tá não, meu amigo, por enquanto não tá não. E aí contaram toda aqui uma fanfiction aqui, não porque o plano, eles planejaram a prisão, mas aí o plano não deu certo e coisa e tal, e faltou porque o avião chegou cedo. Parece o plano do taxista que dormiu lá em Brasília, cara. Esse pessoal, eu acho que a gente já identificou quem é que fez o plano do golpe, entre aspas, lá em Brasília, né? Deve ter sido o pessoal do jornalista que inventou esses planos aí. Essa notícia foi sugerida por Moqueca Capixaba, o resto é Peixada, Conde Drácula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, como eu falo para vocês, eu tenho minhas dúvidas com relação a Zambelli, eu fico meio chateado com ela desde aquele episódio em que ela saiu dando tiro pro alto lá nas vésperas da eleição de 2022, então eu prefiro nem falar muita coisa sobre isso, mas no final das contas, ela saiu do Brasil e está na Itália, aparentemente. O último vídeo que eu fiz, ela estava ainda nos Estados Unidos, né? Eu falei até sobre aquela geolocalização dela, que eles acharam ela lá em Fort Lauderdale, mas aparentemente, segundo estou dizendo, ela conseguiu chegar na Itália, ela já está na Itália, chegou lá, né? Aí, olha só a fanfic que esse pessoal... Cara, fanfic... Elisonjas Maia é o nome do repórter da CNN. Meu amigo, melhora nas fanfics, ou então parte para ficção, cara. Acho que ficção é um rumo que você vai se dar melhor do que notícia, tá? Aqui, ó, Polícia Federal, com apoio da Interpol e da Polícia da Itália, organizou a prisão da deputada federal Carla Zambelli no aeroporto de Roma, na Itália, na manhã dessa quinta-feira, dia 5, ontem, né? A detenção, porém, não foi cumprida porque a parlamentar desembarcou na Europa às 11 horas, horário em que o nome dela ainda não constava como foragida internacional na lista vermelha da Interpol. A investigação nesse momento se voltou para a localização da deputada na Itália e não sei o que lá. Em algum momento eles falam aqui que só a meio-dia que ela entrou, o nome dela só entrou na lista meio-dia e não sei o que lá. Sendo que não é isso aqui, ela ainda não está na lista até esse momento. Isso daqui é balela. Por que eu sei que isso aqui é balela? Porque se tivesse uma grande organização entre a Polícia Federal, a Polícia da Itália e a Interpol para prender a Carla Zambelli no aeroporto e o avião dela chegou mais cedo, o que eles iam fazer? O que você acha que eles iam fazer? Ela ia chegar lá, na hora dela passar na imigração, o cara da imigração ia falar, não, vem cá, que eu tinha que fazer umas perguntas para você aqui. Mesmo cidadão do próprio país tem que passar na imigração também. Não passa na imigração, ela passa no controle de passaporte. Tem que passar no controle de passaporte. No que passar no controle de passaporte, eu falo, não, vem cá que a gente tem que conversar com você aqui numa salinha. Senta aqui e espera. Eu fazer isso, óbvio que eu fazer isso. Já vi isso acontecer milhares de vezes. Senta aí e espera, porque estão esperando bater o alerta da vermelha da Interpol para fazer alguma coisa. Se fosse esse o caso, só que não era esse o caso.
Isso aqui nunca existiu, é mais do que óbvio que isso aqui nunca existiu. Até porque, para você ter a prisão dela, teria que ter já um pedido de extradição dela da Itália. Ela já estava na Itália, teria que ter extradição dela. Não é assim tão simples também prender ela e mandar para o Brasil. Isso aqui é fanfic, é coisa de quem não entende de porra nenhuma que inventou essa história aqui. É o caso do taxista que dormiu e aí o golpe, não aconteceu o golpe em Brasília porque o taxista dormiu, aí o cara ia lá, eu vou matar o Alexandre de Moraes. Ih, caramba, eu vou ficar sem táxi. Então, peraí, não vou matar hoje não, vou matar outro dia. É esse tipo de fanfic que a gente tá vendo aqui. É o que eu falo pra vocês, bicho. A internet é uma merda, tem fake news na internet pra caramba. Mas, cara, a mídia tradicional é impressionante isso, bicho. Se tivesse... Você acha que eles iam sentar lá? Eu ficaria um dia sentado lá, se fosse o caso, na sala de espera, esperando a ordem bater lá na Interpol. Até aqui, de novo, eles estão falando que a Interpol já incluiu o nome dela. Não incluiu não, aqui, ó. Tá aqui, ó. A lista tá aqui, ó. Pode procurar. Quer procurar também pelo nome Carla Zambelli? Eu vou tirar aqui Brasil, vou colocar, vou botar todo mundo aqui, family name Zambelli aqui, ó. Zambelli, procurar. Não tem resultado, não achou nada, nenhuma Zambelli ou Zambelli aqui. Tem gente pra caramba aqui, ó. Se você procurar sem o nome aqui, ó, aparece um monte de gente aqui de um monte de países, aqui tem um monte de brasileiro, você procurar pelo Brasil aqui, coisa e tal. Enfim, dá pra você procurar por um monte de coisa aqui e não, ela não tá. Se você for aqui em mulher, Brasil, aparecem essas 6 mulheres aqui, nenhuma delas é a Zambelli, evidentemente. Então não tá o nome dela na lista ainda não. É o que eu falo para vocês, esses jornalistas estão dizendo que a Interpol colocou o nome dela na lista vermelha, dizendo que talvez a Interpol tenha aceito o pedido para inclusão na lista vermelha. Mas isso daí depois teria que passar por um ajuste lá, para verificação, se tem os requisitos todos e coisa e tal. De novo, eu acho que eles vão colocar o nome dela, tá? Eu acho que em algum momento o nome dela vai entrar, porque, de novo, como eu falei para vocês, o caso dela não é o mesmo caso do Oswaldo Eustáquio, não é o mesmo caso do Alan dos Santos. Nesses casos, no caso do Oswaldo Eustáquio e do Alan dos Santos, era óbvio que era besteira, porque era óbvio que era perseguição, porque tudo que o cara fez foi o quê? Falar um negócio que o Alexandre de Moraes não gostou. Não tem golpe com fala, não tem isso. Então, evidentemente que eles não quiseram se meter nisso. No caso da Carla Zambelli, teve uma invasão a servidores. Então, assim, mas ela foi injustiçada, mas não teve prova e não sei o que lá. Mas tudo isso aí é uma questão mais delicada, tem que ver o caso a caso, não dá para ter certeza que é uma besteira completa. Então, eu acho que o nome dela vai acabar entrando, não sei, pode ser que não aceitem por causa do outro negócio. Tá aqui o pessoal dizendo aqui, ó, não é verdade que a Carla Zambelli só pode ser presa em flagrante ou por crime inafiançável. Sim, é verdade que ela só pode ser presa por flagrante e crime inafiançável. Tá aqui, é o que eu falo que é o pior dos mundos em termos de checagem de fato, é isso. Porque a checagem de fato aqui da Terra, checamos, chamaram alguns, aqui ó, o Estadão verifica, investigou e concluiu que é enganoso. Por quê? Porque ouviu um especialista lá, não sei de onde, e o especialista disse para ele que, não, mas tem um negócio que ela se evadiu do distrito de culpa. Meu amigo, não existe isso, não tem esse negócio. Olha só, a Constituição brasileira fala aqui no artigo 53, desde a expedição dos diplomas, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, e nesse caso os autos serão remetidos dentro de 24 horas à classe respectiva, para que, pelo voto de maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão. Então, ou seja, não pode. A Constituição diz que não pode. Mas o Código Penal fala aqui no artigo 312 que se a pessoa tentar fugir, ela pode ser presa, né? Esse papo aqui do evasão do local aqui, se evadiu do distrito da culpa, ela pode ser presa. Mas o problema é que o Código Penal, aqui é o Código de Processo Penal, na verdade, ele é infraconstitucional, ele está abaixo da Constituição. Se a Constituição fala uma coisa e o Código de Processo Penal fala outra, o que vale é a Constituição, não vale o Código de Processo Penal, não. Então, ou seja, ela não poderia ser presa, ela está correta, essa prisão dela foi totalmente inconstitucional. De novo, o caso dela não é um caso tão simples, é um caso que pode dar margem à interpretação, mas esse caso aqui, eu estou dizendo aqui, ó, checagem de fato do Peter do Ancapso. O Estadão está errado e a Terra está errada. Eles não fizeram... pegaram um especialista... Cara, achar um especialista que fala alguma coisa para você, você acha um especialista que fala qualquer coisa sobre qualquer assunto para você que está errado. Então esse cara aqui está falando merda para o Estadão e para o Terra. Eu estou... Checagem de fato. É enganoso que o Estadão verificou e concluiu que é enganoso, tá?
Então, ou seja, é um absurdo isso daqui, não tem lógica nenhuma. Tanto que ela não está aqui, ó, não está na lista da Interpol, não. Pode procurar, pode entrar na página da Interpol, procurar lá os alertas vermelhos da Interpol, você vai ver que, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, ela não está aqui. Eu acho que pode ser que ela entre. Como eu falei para vocês, o caso dela não é um caso tão claro quanto o caso do Alan dos Santos e do Oswaldo Eustáquio. Então pode ser que ela entre na coisa da Interpol. Aí outra coisa que eles falam aqui, ó, entenda o que pode acontecer após a deputada ser incluída na lista da Interpol, né? Aí estão falando aqui, não porque eles têm que colocar aqui que eles vão fazer, que a inclusão da lista Interpol é um passo importante desse processo, mas ela por si só não basta. Ué, então por que eles conseguiriam prender lá no aeroporto se só a lista vermelha não basta? Pois é, exatamente, não basta. Porque depende de um pedido de extradição feito pelo governo brasileiro via Ministério da Justiça a ser encaminhado para a autoridade competente na Itália. E aí, de novo, como eu falo para vocês, aqui eu concordo com o advogado que está falando aqui, o doutor Rafael Paiva, que justamente a Itália ela pode sim extraditar a Carla Zambelli. Eu já falei isso aqui outras vezes, tem o caso do Pisolato, tem já jurisprudência nisso, e mais do que isso, eles podem prender ela lá, mesmo que não extraditem para o Brasil, ela pode ficar presa lá aguardando essa decisão. Não sei o que vai acontecer, não sei qual vai ser a decisão da justiça na Itália. Muita gente fala assim, mas tem a Meloni é de direita, né? A primeira-ministra da Itália é de direita. Mas, gente, isso aqui vai ser lidado pela justiça da Itália, não pela Meloni. A Meloni, ela é a chefe de Estado, ela não vai ficar metendo o bedelho em processo ali, não tem como fazer isso, né? Então, de novo, eu não sei qual vai ser a decisão do pessoal lá. Evidentemente que vai ter todo um processo, se decidirem que realmente existe causa para uma possível extradição dela, ela pode ser presa, e aí até a decisão da extradição, e aí ela seria extraditada para o Brasil. Pode ser presa lá na Itália, e daí ela seria extraditada para o Brasil. Não sei se isso vai acontecer, vamos aguardar o que está acontecendo aqui. O que eu digo para vocês é, o que tem de mais absurdo nessa história toda, além da prisão dela, que claramente é absurda, teria que passar pelo Congresso, é o caso do filho e da mãe da Zambelli, né? O filho da Zambelli fez um vídeo aqui, pô, o que eu fiz de errado? Por que eu não posso ter rede social? O que eu fiz? E realmente, é um absurdo isso. Como é que você pode culpar o cara pela mãe dele? Que história é essa? A pena, né, ou mesmo a medida cautelar, não pode passar da pessoa acusada, né? O Alexandre de Moraes já fez isso com o Daniel Silveira, já fez isso com o Oswaldo Eustáquio, mas não deixa de ser um absurdo. Você não pode determinar uma medida desse tipo. Até porque o Marco Civil da Internet proíbe a censura prévia, diz que você não pode, aliás, o Marco Civil da Internet e, diga-se de passagem, a Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira proíbe a censura prévia. Não tem esse negócio não, né? Ou seja, não tem nada que indique que o filho da Carla Zambelli iria fazer alguma coisa para ajudar a mãe ou coisa e tal. Isso é elucubração da cabeça do Alexandre de Moraes, ou seja, é mais uma ponta solta que esse cara está deixando. É mais um motivo que vai dar para talvez a polícia da Itália recusar essa ordem de prisão, essa ordem de extradição. Porque esse caso aqui, ó, de novo, o caso da Zambelli é mais frágil que o do Oswaldo Eustáquio e do Alan dos Santos. Mas esse caso aqui mostra como que o processo está errado, pô, tem alguma coisa errada. Esse cara está exagerando. Esse tipo de coisa é uma coisa que pode trabalhar a favor da Zambelli na hora dela conseguir não ser extraditada ou não ser presa lá na Itália. A acusação, lógico, ela vai alegar que está sendo perseguida. E faz sentido. Se o cara proibiu até o filho dela de falar, o que ela poderia fazer de tão ruim falando na internet que o filho dela tem que ser proibido de usar a internet por conta disso? Que história é essa? Isso não faz absolutamente nenhum sentido.